aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje teremos um dossiê para falarmos sobre a crise no Amazonas. Creio que todos vocês estão acompanhando a situação de perto, que é uma calamidade pública, e vamos tentar descobrir como as coisas chegaram no ponto que estão hoje. Será que os profissionais de saúde já vinham alertando o que estava acontecendo? O que é que o governador fez, o ex-prefeito, o prefeito atual, durante todo esse período de pandemia? Vamos falar sobre isso. Vamos também falar, o que o governo federal fez, o executivo, o que o governo federal está fazendo no exato momento. Vamos também falar sobre os políticos, sobre a mídia, que estão se utilizando da situação para tentar, avançar com suas agendas políticas. E vocês sabiam que o Mandetta foi até acionado no passado e parece que não deu muita bola sobre a questão do Amazonas? Vamos falar sobre isso daí, mais algumas coisas. Nosso assunto principal é basicamente falar sobre Amazonas hoje, mas ainda vamos falar sobre as redes, questões aí relacionadas à liberdade de expressão e até comentar aí sobre uma ideia que uma parte da direita teve aí de fazer um dia do silêncio. Só que o nosso vídeo de hoje vamos começar falando sobre uma coisa que está relacionada ao Amazonas, que é a questão de São Paulo do senhor João Dória. No vídeo de ontem, após os 44 minutos, ficamos sem som. Eu havia mostrado o vídeo do Alexandre Garcia, que ele levantava mais alguns questionamentos sobre a eficácia, e o estudo que foi feito. Ele falava da necessidade de transparência, porque não é só falar, os números são esses. Nós precisamos saber a idade certinha de todas as pessoas. Ele fala, foi testado em pessoas com mais de 80 anos? Porque eu tenho 80 anos. E vocês devem saber que a saúde de uma pessoa de 80 anos funciona diferente de uma criança. Inclusive, crianças não são o grupo de risco. Já os adultos, quanto mais idosos, possuem mais riscos. Ele também fala e a atividade profissional das pessoas, porque, ao que tudo indica, a maior parte dos voluntários são profissionais da área de saúde, que estão expostos o tempo todo a vários tipos de doença e têm uma tendência a ter um sistema imune fortalecido. Então, questionamentos ficavam. Quando teremos os dados sobre o produto aí dos chefes do João Dória? E vocês podem ver que a matéria da CNN reafirmava mais uma vez que até o momento estava muito complicado, porque a Anvisa pede a documentação, mas o Butantan não estava fornecendo porque falava que eles possuem um contrato de confidencialidade que o contrato não deixa. Como assim o contrato não deixa? Ele falou, cara, tá complicado. E a matéria da CNN falava o seguinte, a situação gera um impasse para a liberação do uso emergencial, uma vez que um lado alega não poder por contrato, Não posso por contrato passar. Enquanto a Anvisa fala que eu preciso dos dados. E a grande questão é que a resolução da Anvisa, ela já existe desde novembro. Você vê, um agravante é que a resolução para uso emergencial da Anvisa, elaborada em novembro, diz que os dados, após a liberação, devem se tornar públicos. Já sabiam desde novembro. Ainda assim, o João Dória está, fingindo que não sabe de nada. Dando uma de João sem braço. João sem braço, João Dória. E aí, vejam só. Em matéria do Globo do Lauro Jardim, eles afirmam o seguinte, que há 3 dias de análise pela Anvisa, que será batida aí o martelo no domingo, faltam 3 dias para se decidir, o Butantan ainda está devendo dados. Isso é muito sério, porque a narrativa vai ser que o governo está impedindo que os brasileiros, sejam protegidos. O Instituto Butantan ainda não entregou à Anvisa um dado considerado fundamental para a análise do produto. São resultados da fase 3 dos estudos clínicos, que devem demonstrar um dos itens essenciais para aprovação ou não, pode ser que não seja aprovado, do uso emergencial. O atestado de, pelo menos, 50% de eficácia, ou seja, o famoso 50,38% anunciado pelo Instituto. O percentual foi divulgado à população, mas os dados que embasam ainda não foram entregues à Anvisa. Não dá para bater o martelo, pode ser ainda menor. A informação está no painel de acompanhamento das vacinas no site da agência e é confirmada pelo Instituto. O Butantan fala, nós não entregamos a documentação. E vejam só, sai uma matéria, mais uma vez, com o pessoal reafirmando o seguinte, que os chefes do Dória impedem envio à Anvisa de esclarecimentos sobre o produto. Matéria saiu aqui no bastidor. O Butantan enviou os documentos que faltavam, mas os técnicos da Anvisa aguardam esclarecimentos acerca dos documentos enviados. Os dados contidos neles são julgados insuficientes para análise do uso emergencial.
Antes de entrar na matéria, eu quero só mostrar isso daqui. O Ailton Benedito, que é procurador, tem sabe, conhecimento de causa para poder falar, é da área. Ele informa o seguinte, ó, ele traz a matéria que reafirma mais uma vez que as autoridades de São Paulo culpam o sigilo, sabe, por falta de dados. Que é aquele primeiro texto lá da CNN, que eu mostrei depois da foto do Alexandre Garcia. E ele fala o seguinte, ó, é ilícito a oposição de sigilo contratual entre o Butantan e os chefes do Dória sobre os dados. Porque isso viola os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública estabelecidos pela Constituição Federal, artigo 37. É aquela história, o compliance da empresa está acima da Constituição. A nossa Constituição não vale mais. O que vale são as políticas empresariais. É o mercado Sérgio Moro. 100%, 78%, 50,38%, seja qual for a eficácia atribuída por laboratórios aos produtos, todos os dados das pesquisas correspondentes devem ser entregues à Anvisa para aferição da segurança e da eficácia em cumprimento dos princípios e regras da administração pública. A Anvisa tem que confiar porque o Dória disse, porque é um laboratório que nem aqui do Brasil falou, não porque foi um grupo independente, foi uma comissão independente internacional que atestou, uma comissão independente daquele país que você deve conhecer. A gente vai acreditar? E a matéria do bastidor fala o seguinte, e é muito preocupante. A empresa, dona do produto, está dificultando o envio de esclarecimentos necessários à análise do uso emergencial. E pessoal, quem não deve não teme. Por que a empresa não quer mostrar qual é o temor? É menor do que 50% e não vai ser aprovado? Esse é o temor? O Instituto Butantan, responsável pela aprovação, é parceiro dessa empresa. Para esclarecer as muitas dúvidas dos técnicos da Anvisa, o Butantan depende da autorização dos chefes do Dória. E essa empresa demonstra resistência em abrir os dados à agência reguladora. Como assim? Desde novembro eles sabiam. A empresa não enfrentou o mesmo problema lá nos outros países. Óbvio, não é nosso problema. No Brasil as coisas, sabe, têm uma ordem mínima. E como noticiamos, o Butantan enviou os documentos que faltavam, mas os técnicos da Anvisa aguardam esclarecimento acerca dos documentos enviados. Os dados contidos neles são julgados insuficientes para análise. Não adianta querer reclamar. Só que o que é que o Dória está fazendo? No meio desse caos todo, o Dória já está preparando uma campanha de marketing, que é só o que ele vem fazendo. Ele vai tentar uma saída midiática para tentar, forçar a Anvisa aprovar sem documentação. Sem documentação, apenas com o gogó. Só no gogó. Mas, por outro lado, isso daqui é uma ideia, ainda não saiu do papel, mas espero que saia. Vejam só, matéria aqui da Revista Oeste que fala assim, que Dória será convidado pela Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos. Finalmente, os deputados se mexeram e não foram os bolsonaristas. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados para o enfrentamento da pandemia vai convidar o governador de São Paulo, João Dória, e o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, para prestar esclarecimentos sobre a eficácia do produto. No vídeo de Alexandre Garcia, ele inclusive fala que ele encontrou basicamente com um torcedor, um marqueteiro. Ele se encontrou com o Dimas Covas e ele, em vez de tentar mostrar os dados, ser transparente, ele estava querendo mostrar como o dele era um produto melhor. O meu não precisa de super freezers para armazenamento em 70 graus. E o Alexandre Garcia fala, aqui não é competição. Não existe competição. Aqui é para tentar ajudar a vida humana. E a gente vai começar agora a entrar na questão do Amazonas. Aí você vê, o Dória vai ser convidado. Eu até conversei com algumas pessoas e falo o seguinte, algumas pessoas me falaram que eles desconhecem qual seria o mecanismo que os deputados teriam enquanto indivíduos únicos para poder convocar o Dória. Mas eles, veem com a comissão, pode. Comissão tem tudo a ver com eleição para a presidência da Câmara. Olha a importância de nominar as comissões. E vamos agora entrar no assunto principal. Vamos falar do Amazonas. Em primeiro lugar, pessoal, o que está acontecendo lá é uma tragédia. Sabe? Mais importante do que descobrir quem é o culpado, quem não é salvar as vidas. Isso aqui tem que ser o primeiro ponto. E eu acho que é o que o governo federal vem fazendo. Muito mais interessado do que tentar falar quem está certo, quem está errado, é buscar soluções. Buscar solução.
Não é momento agora de fazer ganho político com alguma coisa, como algumas pessoas querem fazer. O momento agora é de buscar solução. Buscar solução. Mas tem pessoas na mídia que estão tentando usar, né, toda essa situação, que é uma calamidade, uma tragédia, para avançar com sua agenda política. E aqui você vê, ó, a matéria do Estadão, tem até uma manchete normal, que fala que o estoque de oxigênio acaba lá nos hospitais de Manaus e os pacientes vêm vindo a óbito, e a causa do óbito é asfixia, eles não conseguem respirar, não tem oxigênio, porque o pulmão fica comprometido. Só que aí você vê jornalistas destilando amor, entre aspas, sendo irônico, como a Bárbara Gância, podia ser até ganância, né? E fala o seguinte, ó, Bolsonaro, filhos, afiliados e ministros, Pazuello em especial, Arthur Vigílio, que é o ex-prefeito de Manaus, Rodrigo Maia e todos os políticos que deitam e enrolam, ela perceba, ela não fala do governador, Wilson Lima. Sérgio Moro e comparsas e todos os empresários gangsters desse país, espero que vocês queimem no inferno bem devagarinho. É muito amor, né? É muito amor. É muito amor. E não é buscar solução, né? É destilar, vale tudo. Vale tudo. Isso daqui não é discurso de ódio. Aí você vê, Correio Brasiliense. Brasileiros culpam negacionistas pelos óbitos. Em meio à crise de abastecimento de oxigênio, internauta usa as redes para culpar discurso negacionista. Será que assim que a falta de estoque de oxigênio não seria possivelmente um dos maiores problemas? Será que a falta talvez de um tratamento precoce também? Porque vem sendo relatado que tá meio complicado, né? As pessoas estão tendo direito negado de ter acesso ao tratamento precoce. O que vocês acham? A gente vai chegar lá. E aí você vê que, em meio a tudo que está acontecendo... Pessoal, isso aqui é sério. Eu nem vou me aprofundar nisso aqui no vídeo, porque eu acho que qualquer pessoa, sabe, que parar, pensar por 5 segundos mesmo, vai conseguir entender. Principalmente se você vem acompanhando tudo que vem acontecendo. Vocês percebem que, desde que começou aí, sabe, a mídia a dar mais corpo às discussões pela presidência da Câmara, o pessoal volta a falar impeachment. Inclusive, foi aí motivo de disputa entre o PT e o Baleia Rossi, que o Baleia Rossi falou que não sei o que, não vou falar de impeachment, não esquece isso daí. E a Luísa falou, não, como assim não vai falar de impeachment? É uma das coisas que nós queremos, é pauta principal dos compromissos, é o item 3.6 da nossa agenda para poder lhe apoiar. E o Baleia Rossi fala, não, então vou pautar o impeachment, que depende de mim, todos os mecanismos, blá blá blá, contra para checar os crimes do governo. Começa aí a narrativa de impeachment, várias pessoas vindo junto, aí... Aconteceu coisas na questão lá nos Estados Unidos, eles trouxeram para o Brasil, trouxeram para as redes, intensificou a questão do impeachment, e aí, questões relacionadas com a pandemia, começou a vir um discurso. E uma das coisas mais marcantes foi uma entrevista que o Rodrigo Maia deu para o Metrópole, o grupo lá de mídia, que ele fala precisamente do impeachment, fala, não, porque está muito complicado, essa questão aí das vacinas podem abrir um precedente para o impeachment, e a mídia tá vindo com tudo, os políticos também. E o Maia fala que só precisa do apoio popular, o clamor popular. Maia mandou, sabe, o aviso. Ligou o sinal de fumaça, mandou o aviso para a esquerda, para toda a oposição, falou, pessoal, acionem as massas, precisamos do apoio das massas para poder começar um processo de impeachment. Comecem. E aí, o pessoal tá pegando toda a situação do Amazonas, que até então ninguém comentava, a gente vai falar como é que começou essa narrativa do Amazonas. Não começou ontem. Quer dizer, a narrativa começou ontem. Mas a questão do Amazonas tem muito tempo. Mas eles esperaram até ontem para começar. E aí, tivemos ontem toda a mídia falando disso daí. Questão do Amazonas. Culpa do governo federal. O governo estadual não tem nenhuma culpa. O governo municipal também não tem nenhuma culpa. É só culpa de Bolsonaro. Só culpa de Bolsonaro e do Pazuello. São os únicos culpados. Mais ninguém. Zero culpas. Só Bolsonaro, Pazuello e os bolsonaristas. E aí a esquerda tá vindo a público falar o seguinte, ó. Impeachment e cadeia para Bolsonaro e Pazuello. Temos que colocar um impeachment para andar. Você vê Folha de São Paulo, Marília Pereira Jorge. Rodrigo Maia acordou do coma. Disse que a demora da vacina pode levar Bolsonaro a um processo de impeachment, mas continua meditando sobre uma pilha de mais de 60 pedidos de impeachment. De impedimento, né? Bolsonaro é culpado, mas o Congresso é conivente. A coluna de hoje, peraí. Bolsonaro é culpado?
Como assim ele é culpado? Já teve julgamento? Que é discurso lava-jatista, né? Já culpou antes do julgamento. O julgamento é só pra a formalidade. Sabe? É igual na faculdade, você se formou, mas não teve ainda colação de grau. O pessoal de lei já é culpado, tem que ser impeachmentado. Rodrigo Maia mandou o sinal de fumaça. Já vê todo mundo agora. A narrativa tá vindo com tudo. E aí você vê. BBC Brasil fez lá uma thread gigante. Quem fez foi o André Chaldes. Uma coisa que eu me pergunto, né? Por que um jornalista precisa bater uma foto de perfil, de máscara? Ele tem que mostrar para as pessoas que ele se protege até no Twitter, para ele não ser contaminado. Qual a necessidade, né? Propaganda, pra você usar máscara. Aí. Jornalista, se formando pela UNB, ex-correspondente da BBC Brasil em Brasília, ex-Poder 360 e Correio. Retweets e likes não são apoios. Tem alguma dica, me manda lá um e-mail. E até me segue. Não sei porquê, né? E ele lá fez uma thread para falar o seguinte: o Rodrigo Maia está indignado com Bolsonaro. Em público chama de incompetente e covarde. Em privado chama de coisas muito piores. Na gaveta há 59 pedidos de impeachment. Maia já disse que não pautará nenhum. Há uma lógica nisso. Eu sou André Chaldes e vou mostrar qual é. Venha. E tá lá, basicamente, falando que Bolsonaro merece o impeachment, mas a gente não sabe se Bolsonaro vai ser impeachmentado, porque aparentemente Bolsonaro teria o apoio de mais de 171 deputados, o que é o suficiente para barrar um processo de impeachment. Então vai ficar naquela coisa, né? Lenga-lenga. Mas também está defendendo o processo de impeachment. E aí, a narrativa do dia pode ser resumido nessa postagem aqui do antagonista, que é inclusive uma matéria. Colapso em Manaus é resultado do bolsonarismo. Não é culpa do governador, do estado, do prefeito, sabe? Do secretário de saúde, de ninguém do Amazonas. A culpa é só de Bolsonaro, de Pazuello e dos bolsonaristas. É do bolsonarismo. Não sei porque não falou bolsolavismo, né? Só faltou falar isso. Aí ficava realmente a cara do antagonista. O Brasil 247 do Dória. Aí você vê, ó, no fim de dezembro, o governador Wilson Lima autorizou a reabertura do comércio após protestos. Eduardo Bolsonaro, Bia, Carla Zambelli e Osmar Terra comemoraram o recuo, que ele recuou e não quis fechar. Esse pessoal, sabe, não existe tratamento precoce, não existe o governo se precaver, ter estoques de oxigênio, sabe? Onde é que estão os hospitais de campanha? Onde é que o dinheiro foi empregado? Os respiradores, sabe? Será que no Amazonas o dinheiro foi tudo bem empregado? Todo o dinheiro que recebeu aí, né, para combater a pandemia, o governador usou de uma forma boa, sabe? Deu um bom emprego para esse dinheiro. E aí vamos começar a falar um pouco sobre isso. Vejam só. Vamos começar falando do governador. Uma matéria da Folha de São Paulo, do dia 30 de junho, que parece que a mesma Folha de São Paulo esqueceu, que falava que o Wilson Lima, o governador, ele foi alvo de operação da Polícia Federal em ação contra desvios na saúde. Desvios de dinheiro na saúde. Simone Papais, secretária de Saúde, está entre os presos. Apurações sobre desvios no combate da pandemia. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão na casa e no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima. A ação faz parte da Operação Sangria, que investiga desvios de recursos federais usados no combate à epidemia que vem acontecendo. Foi em junho do ano passado, 30 de junho do ano passado. Aí você vê, ó, entre os presos está a secretária de Saúde, Simone Papais. Ela, no entanto, assumiu o cargo em 8 de abril, após negociação do contrato sob investigação. Mas tem lá, né? Chegou depois, mas já diz, um contrato sob investigação. Ex-secretária de Saúde de Bertioga, de São Paulo. Ela entrou no governo pouco antes do pico da pandemia. Além das buscas na casa e no gabinete do governador, ele também teve seu celular apreendido em Brasília, onde estava em viagem oficial. Ele é o terceiro governador sob investigação por suspeita de corrupção no uso de verbas públicas. Além do Wilson Witzel e o Helder Barbalho até o momento, lá em 30 de junho de 2020. Aí você vê, ó, o manejo dos recursos e a gestão da crise já provocaram a abertura de um processo de impeachment contra o Wilson Lima, o governador. A forma como ele vinha gerando as coisas no Amazonas já tinha sido motivo para abrir um processo de impeachment. E a criação também de uma CPI da saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas. O governador é tão bom, ele cuida tão bem do seu povo, que já tinha um processo de impeachment e uma CPI. Mas isso aí daqui a mídia não comenta, porque a culpa é de Bolsonaro e dos bolsonaristas. O processo de impeachment, no entanto, foi suspenso em 26 de maio pelo Tribunal de Justiça do Estado. A justiça, né, brasileira.
que acatou o argumento do deputado Dr. Gomes, do PSC, de que a tramitação não seguiu o regulamento interno. Uma coisa interessante, PSC. O PSC, no momento lá, né, então, era presidido pelo pastor Everaldo, o cara aí que foi preso e está envolvido naquele escândalo gigante dos principais operadores, segundo aí as últimas delações do Ministério Público. Era lá do Rio de Janeiro, né? Tá envolvidão com o Witzel. Do mesmo partido, PSC, passando pano. E diz que era uma coisa só, né? O pedido de abertura havia sido feito no final de abril pelo Sindicato dos Médicos do Amazonas. Olha quem fez o pedido. Não foi um político, não foi a mídia, não foi nada. Foram os próprios profissionais de saúde, as pessoas que estão lá, em loco, em campo, colocando a mão na massa, vendo o descaso do governador e pediram a abertura de um processo de impeachment. E eles acusavam o governador, o Lima, de crime de responsabilidade e improbidade administrativa por mau uso de recursos públicos da saúde pública do Amazonas. Mas a culpa é de Bolsonaro, dos bolsonaristas e do Pazuello. E aí você vê, o tempo passou, ano passado, a Operação Sangria teve a segunda fase e depois foi a vez do vice-governador do Amazonas também ser o alvo. O vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida, está entre os alvos de busca e apreensão, né, da segunda fase da Operação Sangria, que investiga a existência de uma suposta organização criminosa dentro do governo estadual que atuaria para desviar recursos destinados à luta contra a pandemia. O Ministério Público Federal, a Polícia Federal e a CGU cumprem nesta quinta-feira mandados de prisão temporária contra 5 pessoas, além de buscas e apreensões contra 6 investigados, incluindo o vice-governador. As medidas cautelares, que incluem o sequestro de bens e valores dos investigados, foram determinadas pelo ministro Francisco Falcão, do STJ, e requeridas pela subprocuradora da República, a Lindora, equipe do Aras. Os investigados são suspeitos de práticas como peculato, lavagem de dinheiro e de promover a dispensa de licitação fora das hipóteses previstas em lei. Quem não lembra do escândalo dos respiradores lá no Amazonas também, né? Comprado uma empresa lá de vinhos. Tudo normal. Tudo normal. E aí, vejam só. Mais uma matéria que muitas pessoas esquecem. A narrativa surgiu ontem. Mas aqui a gente começa a ter, sabe, um pequeno rastro dos problemas. Vejam só. Matéria que quem trouxe foi a nossa queridíssima Elisa Bron, que é do Diário do Amazonas. Uma matéria do dia 7 de janeiro de 2021. Ou seja, 8 dias atrás? 8 dias atrás. E ela fala o seguinte, ó. Alerta. Sindicato dos Médicos do Amazonas pede intervenção federal no estado. Gente, não é político, não é mídia. Os médicos. Esse pessoal não fala tanto sobre a ciência. Ciência. Os médicos estavam pedindo intervenção federal no estado. Não estava mais dando para aturar o governador. Não dá mais. Chegamos ao fundo do poço. E ela diz, ó, o que estão fazendo com a classe médica no Brasil é nojento. Isso também é censura. E olha só. O governador Wilson Lima persegue médico que pede intervenção federal e denuncia descaso na saúde. O médico estava denunciando o que vinha sendo feito e ele vem sendo perseguido. Onde estava a mídia brasileira todo esse momento? Gente, a crise ela não começou ontem. Ela não começou essa semana. Ela não começou porque os bolsonaristas comemoraram, sabe? Que o decreto do governador caiu, ele recuou no decreto. Não começou por isso. Não começou tem tempo. Onde estava a mídia esse tempo todo? Pessoas, médicos sendo perseguidos. Esse mesmo médico, o Mário Viana, inclusive deu entrevista para o antagonista. Onde estava o antagonista no dia 7 de janeiro? No final de dezembro? No meio de novembro? Onde estavam? E vejam só, o médico Mário Viana, presidente do CIMEAN, falou sobre a perseguição que vem sofrendo do governador desde que ingressou com o pedido de impeachment. E ele diz, ó, segundo o Dr. Mário Viana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a SAMU, não consegue mais atender a demanda. Eles não têm mais condições de sair para atender os chamados de pacientes graves, porque sabem que não podem colocar dentro da ambulância e levar para a unidade de saúde, senão paralisa totalmente os outros atendimentos. Então, o próprio SAMU está orientando que as pessoas vão direto para a unidade de saúde. Tudo que acontece na primeira onda está acontecendo agora, mas bem pior. Está repetindo. E o que é que foi feito em todos esses meses? Desde
março do ano passado, o que é que foi feito no Amazonas? E ele fala, cara, pessoas vindo a óbito na rua. A realidade esmagadora da segunda onda já é vista novamente nos hospitais, que estão superlotados. Um vídeo chocante foi divulgado nessa quarta-feira, mostra um homem agonizando de dor em frente ao hospital e pronto-socorro de plantão. Socorro Plantão Araújo. Segundo o relato da pessoa que filmou, o homem está com a doente, muitas coisas, né? Cara, é uma tragédia, gente, é uma tragédia. Mais importante do que tudo é tentar salvar as vidas, mas a mídia tá tentando não ajudar. Querem criar mais caos, colocar o Brasil talvez numa crise completa e colocar um impeachment contra o governo. É o objetivo final da mídia. Sem conseguir atendimento, depois andar pelos corredores, não aguentou e caiu à frente do hospital. Já chamamos da ambulância e até agora nada. Parece que agora é normal, caiu no meio da rua e vira óbito. Disse aí o cara que estava filmando. E a matéria falava o seguinte, ó. Investigação dos óbitos. Segundo o médico Mário Viana, presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, muitos óbitos durante a pandemia podem ser responsabilidade do governo do Amazonas. Governo do Amazonas, que a mídia segue ignorando pelo grande número de erros. Não tem nenhum erro citado pela mídia. O governo do Wilson Lima comete tantos erros que, possivelmente, se fizesse uma investigação mais aprofundada, um inquérito sanitário de alguns óbitos, vai ter, com certeza, uma ligação direta com essa gestão equivocada, ruim na saúde, do estado do Amazonas. E ele fala depois sobre intervenção federal. Como uma maneira de salvar vidas amazonenses, o médico pede por intervenção federal na saúde. Estamos em situação, calamitosa. Caos e calamidade no Amazonas. Pessoas não vão aguentar, vão perder vidas. Vamos perder vida, gente. Isso é complicado. Se não consegue atender o cidadão que está caído na frente do hospital, é porque não tem onde colocar, está crítico. Não vejo outra alternativa. As Forças Armadas têm que intervir junto à saúde pública e o governador Wilson Lima assumir que ele e sua equipe da Secretaria de Saúde do Estado não tem condição de administrar como vem mostrando e pedir intervenção do governo federal. Tipo assim, pede ajuda. Você não tem capacidade, governador. Quem diz são os médicos. E a mídia segue ignorando. Não dá voz para os médicos. Não dá voz. Mas aí, a mídia quer falar isso daqui, ó. Não só a mídia, como a justiça. Defensoria e Ministério Público afirmam que a responsabilidade pelo caos no Amazonas é do governo federal. O que o médico falou, não, é do governo federal. A culpa é do governo federal. Diante da crise, diversos órgãos federais e locais apresentaram na quinta-feira à Justiça uma ação civil pública, né, contra o Bolsonaro. Na ação, afirmam que a responsabilidade é do governo federal e que cabe à União assegurar o fornecimento regular de oxigênio para os hospitais. Só culpa do governo. A gente vai chegar lá. A ação foi apresentada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Amazonas, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público de Contas, Defensoria Pública da União e Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Aí, vem lá o Ciro Gomes de novo. Ao longo do dia soltou várias. De forma clara, Bolsonaro e Pazuello abandonaram Manaus à própria sorte. Certeza. Vou mostrar em números. Foram muitos os avisos de que a situação da cidade estava fora de controle, mas os dois se recusaram a ajudar. Se recusaram? Minimizando o problema, insistem em medicamentos ineficazes. Isso é crime. Quero saber onde é que a coisa começou? A gente vai chegar lá rapidinho. Só tem mais umas 3 coisinhas para mostrar. É revoltante saber que Bolsonaro Geno e seu cúmplice, ministro da Saúde, mesmo sabendo de toda a situação devastadora da pandemia, não se movimentaram para ajudar Manaus. Calma, Ciro. Bolsonaro e Pazuello são criminosos traidores da pátria. Impeachment e cadeia para os dois. A hipocrisia é tão grande que ele fala tanto do oxigênio, que é a situação de calamidade do momento, mas não teve uma única palavra do Ciro Gomes com relação a isso daqui, ó. Dia 26 de novembro de 2020. Olha a hipocrisia. Quadrilha fornecia oxigênio adulterado para hospitais no Ceará. Denuncia Ministério Público. O estado lá do Ciro Gomes, seu amigo, governador, Camilo Santana. Aí. Fala alguma coisa, Ciro Gomes? Não fala nada. Eles estão politizando uma situação. As vidas humanas é uma tragédia. O que está acontecendo é uma tragédia. Eles não querem consertar. Eles querem gerar mais caos. Só querem gerar mais caos e colocar pânico na sociedade. E aí, vejam só. Isso daqui eu trouxe no vídeo de ontem, que ficou sem áudio no final. Essa aqui é uma postagem ainda do dia 13 de janeiro. 2 dias atrás. Há 2 dias atrás, a FAB, o Carlos Bolsonaro já falava assim, ó.
FAB transporta mais de 24 toneladas de cilindro de oxigênio para Manaus. O governo não faz nada. O governo não faz nada. Nesse momento aqui, não estava nos jornais. Nem se falava no Amazonas. Ainda não se falava. Começou a se falar ontem. Ontem virou assunto. Aí você vê o governo que não faz nada. Aqui a SECOM traz, 336 cilindros de oxigênio, 27 barracas climatizadas, 20 climatizadores, 9 condicionadores de ar, 42 luminárias, 5 geradores, móveis e equipamentos hospitalares. E ainda vão montar um hospital de campanha. Aí você vê, sabe onde é que as coisas realmente começam a tomar forma? Aqui. Essa movimentação. O governo que não faz nada foi lá pro Amazonas. Enquanto a mídia não tava falando nada, nem comentava no Amazonas, se vocês colocarem assim, mídia Amazonas, procura no Google, matérias, sabe, antes do dia 14, de ontem. Procura o que estava sendo divulgado antes do dia 14. Você não vai achar quase nada. Só, a maior parte, matérias de jornais locais. Para não dizer que eu não achei nenhuma, eu achei uma matéria do El País, de 7 dias atrás, que eu sei o que, acho do dia 8 ou foi do dia 7. Só. Do El País, dos jornais assim maiores. Eu só achei uma. Mas tá lá, Pazuello vai a Manaus para lançamento de ações de enfrentamento. Ninguém falava nada, ninguém comentava do assunto. Aí o Pazuello foi, não sei se vocês vão lembrar, Bolsonaro no cercadinho falou, cara, o que tá acontecendo em Manaus é um absurdo, Bolsonaro criticou. Bolsonaro falou, as pessoas lá estão vindo a óbito por falta de oxigênio. Cara, como assim? E tudo que a gente já mandou pra lá, o governador fez o quê com todo aquele dinheiro? Bolsonaro fez uma das primeiras denúncias. Antes da mídia colocar a lupa em cima, Bolsonaro já estava denunciando a falta de oxigênio. Aí você vê, em 2020, o Ministério da Saúde destinou ao Amazonas mais de 1,9 bilhão. 2020, quase 2 bilhões. Desses, 1,3 para o SUS de rotina, serviço de rotina, beleza. E outros 650 milhões extra para o enfrentamento da pandemia. Já foram habilitados no estado 259 leitos de UTI para tratamento exclusivo de pacientes. Além disso, foram prorrogadas a habilitação de 642 leitos de UTI. O valor total investido pelo governo federal é de 72 milhões. A rede pública de saúde do Amazonas teve sua estrutura de assistência intensiva ampliada com a entrega até o momento de 470 novos ventiladores pulmonares adquiridos pelo Ministério da Saúde para tratamento de pacientes graves infectados. Mas o governo não faz nada. Aí vocês veem, olha só, Leandro Rúdio pergunta, onde foi parar essa montanha de dinheiro? Aqui, olha só, recursos transferidos por localidade do favorecido. Aqui é Amazonas, 773 milhões. Só Manaus, 373 milhões. O Jornal no Ataque fala, o oxigênio acabou. Tá, a notícia choca e deixa as pessoas preocupadas. Tem que deixar preocupado. Isso aqui tem que te tocar, cara. Tem que te tocar, porque são vidas que estão sendo perdidas. Mas eu e os pagadores de impostos gostaríamos de saber para onde foram os 311 milhões, blá, 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 que foi transferido para o município em 2020 pelo governo. Aqui, na verdade, é do período de 1º a 12 de dezembro. Quer dizer, primeiro não, né? De janeiro a dezembro. Eu acho que a conta do Leandro Ruschel deve ser até hoje, até 2021, né? Para todo o período. Já deve estar contando com janeiro de 2021. E aí você vê, olha lá, os envios do governo. Mas segundo parte da esquerda, o governo federal não faz nada. E aí você vê, olha que interessante. O César Filho, apresentador da Rede TV, ele compartilha aqui o Demagogia do Oprimido e fala o seguinte, desmontaram o hospital de campanha, que sabe Deus quanto custou. Ninguém sabe. Várias suspeitas, e de quem é a culpa? De Bolsonaro, de Pazuello e dos bolsonaristas. Aí você vê, PF suspende secretária de saúde do Amazonas por desvio de recursos. PF faz buscas e apreensões contra o vice, contra o governador, tudo que a gente já comentou. E aí você vê, hospital de campanha, aqui o Ministério da Defesa. Nesta quarta-feira, 20 barracas climatizadas, blá, blá, foram para lá para fazer mais um hospital de campanha. O governo tá fazendo a parte dele. Tá tentando resolver. O governo, Bolsonaro, se fosse Dória, Bolsonaro ia estar indo pro cercadinho. Não, ele ia, na verdade, ia estar usando a TV Brasil, porque a Dória usa a TV Cultura, né? Ele vai, faz lá uma comitiva, chama toda a imprensa, vai lá, transmite a TV Cultura
para atacar adversários políticos. Bolsonaro pode estar fazendo isso daí. Não está fazendo, porque ele está tentando resolver a vida das pessoas. Ele é o único, basicamente, que está se preocupando com as vidas. Mas para grande pai da mídia, você é basicamente um criminoso se você ousar defender o governo. Aí você vê, ó, ex-prefeito de Manaus pede impeachment de Wilson Lima. Beleza. Não está errado nisso. Agora, o que ele fez também ano passado? Ele era o ex-prefeito, Arthur Vigílio. Ele também tem culpa. Será que ele tá jogando a culpa no outro pra tentar sair de fininho? E olha só. Deputado pede intervenção no Amazonas. E o Maia quer discutir. Realmente tem que discutir isso, não tá errado. Mas vejam só. O deputado do PSL, o Pablo Oliva, ele enviou a Bolsonaro um pedido de intervenção federal na saúde. A desordem pública é evidente. Não há outra alternativa diferente da intervenção do governo federal na saúde amazonense, sob pena de muitos cidadãos brasileiros que vivem no Amazonas pagarem com a própria vida pela incapacidade de gestão de quem? Do governo do estado do Amazonas. Aí vem lá o Maia. Maia comparando no Twitter falando o seguinte, ó, o parlamento deveria estar funcionando para discutir a crise no estado do Amazonas e a questão da vacina. Gente, isso é ridículo, sabe? Isso é ridículo. Porque a gente sabe, na verdade, o Maia, ele só queria o parlamento aberto para tentar, sabe, utilizar politicamente o parlamento para tentar conseguir mais votos pro Baleia Rossi e desidratar o candidato do governo. Só para isso. O Maia tá preocupado com o Amazonas? Eu não consigo acreditar. Eu não consigo acreditar. E aí você vê, ó, o Sindicato dos Médicos, mais uma vez, pediu intervenção federal. O Marcos, que apareceu na reportagem no dia 7, ele esteve, mais uma vez, agora no antagonista, e ele fala, ó, chegamos ao fundo do poço, numa situação aí calamitosa. As pessoas não têm o que fazer, não tem oxigênio. A prepotência, a irresponsabilidade e a incompetência levaram a isso. Profissionais estão no limite, esgotados e sofrendo ameaças do próprio governo. O governador está ameaçando os médicos, eles não podem contar o que está sendo feito. Somente uma intervenção federal, com participação das Forças Armadas, que é quem sabe lidar com situações, sabe, de guerra, basicamente, disse o Viana na entrevista antagonista. Ele também disse que as Forças Armadas poderiam amenizar a situação. Exército e Aeronáutica podem montar hospitais de campanha em poucos dias. A Marinha tem 3 hospitais e embarcações. Ajudem a gente, sabe? Não ajuda o governo federal, porque o governo estadual não tem jeito. Mas a mídia quer o quê? Dar um golpe de Estado. Não quer tentar ajudar a situação. Podia estar tentando ajudando, né? Falando com pessoas, fazendo campanha, de qualquer forma. Não, querem derrubar Bolsonaro. E olha só essa. Olha só essa. Em 2019, o Mandetta negou intervenção federal, alegando implicações políticas muito graves. O Mandetta também aí, né, tem mãozinha nisso. O Viana, também na entrevista pro antagonista, ele fala assim que a falta de equipamentos e insumos vem desde antes da pandemia. O que está acontecendo agora vem de antes, anos. O Brasil não quebrou, sabe, em 2019, em 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assumiu. O Brasil é um país que foi governado por mais de uma década pelo PT. Antes foi o PSDB, teve o Collor, sabe? Teve o Sarney, teve o Itamar Franco, mas as pessoas querem ignorar e todos os problemas do Brasil é culpa de Bolsonaro, cara. Isso é inacreditável. O governo federal pode fazer mais? Pode. Mas, cara, o objetivo dessa gente não é fazer o governo trabalhar, é derrubar o governo. É só isso, é só isso. Aí vem, ó. E o Viana também falou que em julho de 2019 ele se reuniu com até então o ministro da Saúde, o Mandetta, para pedir uma intervenção federal no estado. O ministro ficou horrorizado com o que viu. Já estava horrorizado. Olha só, em julho do ano passado já estava horrorizado. Desculpa, ano passado não, 2019, não tinha pandemia. Mandetta estava horrorizado em 2019, mas disse que não iria fazer intervenção porque teria implicações políticas muito graves. Mandetta disse que iria enviar comitiva, que nunca foi enviada. Lutamos muito em 2019, 2020, e aí veio a pandemia. Aí a culpa é de Bolsonaro? Não, a culpa é de Bolsonaro, porque Bolsonaro não sabia disso, sabe? Bolsonaro, ele deveria, sabe, todo dia ligar pro Mandetta e saber, ô Mandetta, o que é que foi que você fez hoje? Me conta tudo aí. E ter, sei lá, alguma pessoa lá pra investigar, né? Botar a BIM, fiscalizar pra ver se o Mandetta mandou ou não da alegação. O presidente tem que dar conta de todos os ministérios, todos os ministros, todos os cargos de primeiro escalão, todos os cargos de segundo escalão, todos os cargos de terceiro escalão,
todas as nomeações que foram feitas por esses cargos, tudo no Brasil é culpa de Bolsonaro. Um documento foi elaborado, olha só, em março do ano passado com 21 sugestões. Poucas foram atendidas, segundo Viana, seja pelo governo estadual, de Wilson Lima, seja pelo ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. E aí, cara? Ninguém vai assumir a responsabilidade? É só ataque político. Vocês vão ver o que é que o governador fez. Aí o Pazuello veio ao público e falou, cara, não tem como só resolver a situação, sabe, com oxigênio, hospital de campanha. Também precisamos entrar com o tratamento precoce. Falou isso. Sabe qual foi a reação? Esse daqui, ó. Pessoal informou que planeja acionar o Ministério Público contra o ministro da Saúde, que recomendou o tratamento no início dos sintomas, o tratamento precoce. Porque é um remédio muito polêmico. O pessoal não quer ajudar. Não quer ajudar. Aí você vê, ó, a coisa é tão absurda que a Janaína Pascoal veio a público falar, ó, galera, eu defendo a vacina, sabe? Só que a gente não vai resolver só com isso. A gente precisa de antibiótico, anti-inflamatório, anticoagulante, vermífugo. Vocês devem saber o que é vermífugo, né? Qual o nome do famoso, do Weaver, cortisona e outras coisas. E ela fala, cara, essa demonização do tratamento precoce, né, do tratamento, parece até lobby para vender um produto. Acredito não ser, mas parece. De tão absurdo que são as coisas. Até a Janaína Pascoal entra na defesa. E aí você vê, ó. Olha a Folha de São Paulo. Prescrever aquele remédio é cretinice e perversidade, diz ex-prefeito de Manaus, sob pressão de Pazuello. Olha só, né? O Arthur Vigílio, que tá querendo pintar de bonitão, porque ele não quer ser responsabilizado. Agora, quando ele ficou doente, vejam só, né? Prefeito de Manaus é transferido e terminará o tratamento em São Paulo, no Sírio-Libanês. Um dos hospitais mais caros do Brasil. Junto ao Albert Einstein. Somente os dois mais caros? Não sei. Você vê, né? A hipocrisia dessa gente. E aí, o governador, então, resolveu entrar em ação. Olha como é que ele vai resolver as coisas. Tirando a sua liberdade. Decretou toque de recolher. Ele vai tirar sua liberdade. Ele também colocou uma multa de R$10.000 se você divulgar fake news. Se você tem um remédio aí polêmico, né? Esse remédio polêmico, se você divulgar que ele funciona, pode ser que você já fez fake news, eu tomei R$10.000. Você soltar matérias mentirosas sobre ele, sobre o governador, você pode tomar multa de R$10.000. É assim que o governador está tentando resolver a situação. Bonito. Bonito, governador. Bonito. Parabéns. Parabéns. E olha só, é culpa de Bolsonaro também. A polícia de Manaus acaba prendendo caminhão cheio de cilindros de oxigênio desviados. Vejam só, a polícia civil desviaram o cilindro de oxigênio. Mas calma lá, vocês vão entender. O pessoal mostrando aí, tudo mais. Na verdade, esses cilindros, não é que o pessoal tava fazendo nada diferente. A matéria aqui da Metrópole fala aqui uma coisa que dá até para abrir assim, um questionamento. Polícia apreende caminhão com 33 cilindros de oxigênio em Manaus. Olha só, um homem de 38 anos foi detido e vai responder por reter produtos para o fim de especulação. Meio que ele estava aguardando para esperar o preço subir e vender mais caro. Gente, aqui é aquele típico assunto, eu não vou entrar, mas só vou te deixar a reflexão. Sabe, tá vendo que não dá para defender, sabe, o liberalismo a ferro e fogo até o fim? Sabe, tem que ser um pouquinho mais moderado, ser um pouquinho mais conservador. Antes da economia vem a vida humana, sabe? Antes da economia vem a vida humana. Para você poder gozar da economia, você tem que estar vivo. Beleza, eu entendo, é propriedade privada, cada um faz o que quer. Mas, cara, se recusar a vender, sabe? Guardar para esperar o preço subir, você concorda com isso? Cara, assim, ó, não é dar de graça, mas esperar o preço subir, isso é meio complicado, né? Sendo que você vende por um valor, tá esperando. Você quer especular com preço, nesse momento, especular com a vida humana. Acho que tem assim uma linha tênue que dá pra gente começar a discutir umas coisas. Que é uma situação bem específica. E ele não é que não é assim que estão tentando tomar do comerciante, sabe? É só assim, cara, tu vende o produto, tu sempre vendeu, a gente quer comprar, mas tu agora não quer vender porque tu quer especular sobre o preço. Complicado. E aí você vê, ó, a falta de oxigênio e a crise lá em Manaus.
Fala também que algumas empresas, assim, os fornecedores de oxigênio que têm que enviar o produto em cilindros de avião até Amazonas, argumentam que há um gargalo no fornecimento em função da alta demanda. As autoridades de saúde acusam as empresas de privilegiar o fornecimento em regiões de logística mais barata. É meio complicado. É meio complicado. Mesma situação. Vale uma reflexão. E aí, vejam só. Você pode ajudar uma situação dessa levando uma palavra de amizade, juntar pessoas, ver se você consegue, pessoas, às vezes com dinheiro, para trazer de outros locais, soluções para achar oxigênio, o que estiver faltando, comida, o que quer que seja. Mas não. Algumas pessoas preferem criar o pânico. Tudo que não precisa é criar pânico no momento. Aí lá vem o Felipe. Galera, apaguei meu tweet de compra de 40 cilindros de oxigênio porque não tem. Não tem. Olha só, já criando pânico, não tem para comprar. A situação é gravíssima e pode se ampliar para o país inteiro. Olha só. Você que mora no estado, não vai ter oxigênio para você. O cara tá trazendo pânico. Ninguém consegue comprar os cilindros. E se as pessoas decidirem comprar para si, por segurança, vai ser o caos total. Olha só. Gente, ó, não compre para você. Aí já vai vir aquelas pessoas. Não, vixe, meu Deus. É hipocondríaco que se chama, né? Tenho que comprar aqui um cilindro de oxigênio, meu Deus. Compre aqui, como vai abrir o Google. Eu preciso de um cilindro de oxigênio. Eu preciso de um cilindro de oxigênio. O que falar disso? Que atitude responsável, né? Mas tudo bem, segue o jogo. E aí, o pessoal também pega a situação para pegar um grupo. Eu entendo, pode ser um vetor que pode se contaminar, dissipar, aumentar a contaminação, mas, cara, é meio complexo. O pessoal, na verdade, o interesse dessa gente a gente sabe como é. Eles querem agora pegar o Enem e adiar. O Enem no Amazonas vai adiar. E vai adiar como? Assim, beleza, tu quer adiar, tem como dar uma solução? Tem assim como dar uma solução? Porque só adiar por adiar não é bem assim. Porque se você vai adiar, muita gente vai ter acesso à prova. Então, em teoria, o pessoal do Amazonas vai ser beneficiado, que vai ter mais tempo para estudar, vai poder pegar uma pecinha aqui e acolá, sabe? E aí? Meio complicado, né? Vai adiar por adiar? Eles querem que adie. Não vai ter o Enem. E talvez uma grande parte das pessoas também saiam prejudicadas. Vai adiar o Enem inteiro? No Amazonas? Isso vai ser feito como? Com suas soluções? É só reclamação por reclamar? Sem nenhum ponto? Isso aqui tem cheiro, né? Que é meio que criar algumas crises. E só para entrar aqui nesse tema, até saindo aqui um pouco do Amazonas, mas a gente ainda vai falar um pouco. Você vê, né? Tá lá o grupo lead do João Dória falando que a aprendizagem pode retroceder até 4 anos. Olha só. As crianças e jovens podem ter 4 anos de aprendizagem retrocedidos sem aulas presenciais, com o agravante da dificuldade no acesso ao ensino remoto, aponta a pesquisa da Fundação Lema. Lema e o Grupo LEAD juntos. Aí vai falar que o governo não está fazendo nada? O governo, sabendo disso, pelo menos tentou fazer alguma coisa que é para prover para os pais um material que pelo menos ajudem a seus filhos a realmente se alfabetizarem, que é o Conta Pra Mim. Olha aí, tem um Conta Pra Mim, o Nadalin fez. Secretaria de Alfabetização. O Nadalin também fala que o ABC, Tempo de Aprender, já começou para auxiliar os professores, auxiliar melhorando a didática. Porque, pessoal, principalmente agora, num período de aulas remotas, você saber dar aulas é mais importante do que nunca. Porque se a aula presencial já é difícil de prestar atenção, pelo computador, só Jesus na causa. O governo está fazendo a parte dele. E aí eu ia chegar nesse ponto. Vocês viram tudo que está acontecendo, tudo que nos espera aí nas próximas horas, nos próximos dias. E uma parte da direita teve uma ideia sensacional. Vamos nos calar. No dia 15, não vamos postar nada no Twitter, nem no Facebook, nem no YouTube, nem nada, para mostrarmos, sabe, como nós fazemos falta. Para mostrar como a gente faz falta, sabe? Aí, ó. Com o silêncio de todos, eles perdem milhões num dia. Gente, eles perdem milhões. Eles vão perder milhões. Eles vão perder milhões de dólares, né? Isso aqui, olha só. O Diego Garcia fala o seguinte, ó. O Facebook e o Twitter em conjunto perderam 51,2 bilhões. Não é milhão, viu? É bilhão. Aqui é bilhão. Em valor devido ao que eles fizeram lá, né? Com o presidente lá americano. Vocês acham que eles vão ligar que perderam milhões? Vocês acham que esse pessoal aqui, eles estão preocupados com dinheiro?
Gente, será que esse pessoal da direita já ouviu falar no conceito de metacapitalismo? Que é quando você chega em um determinado patamar, que não é mais agora pelo o dinheiro, mas é só pelo poder, sabe? Você tá acima do capital já. Já basicamente está lidando só com monopólios, oligopólios. Não, vamos fazer silêncio. Gente, eu me questiono se é que o pessoal vai ter, pelo menos, sabe, uma ferramenta, um instrumento, para mostrar um relatório e falar, ó, a gente fez silêncio de um dia, a gente conseguiu atingir tantas pessoas que ficaram em silêncio e a gente conseguiu dar um prejuízo de X. Esse foi, sabe, o efeito do nosso silêncio. Será que vai ter uma ferramenta para falar aqui, ó, tá vendo como nosso silêncio é afetivo? Vai ter uma ferramenta para medir isso? Porque eu sei que a esquerda e a oposição desse daqui, ó, menções negativas a Bolsonaro chegaram a 64%. E agora todo mundo em silêncio, vai bater o quê? Se todo mundo ficasse em silêncio, ia bater 100%. Eu não vou estar em silêncio. Eu me recuso a me calar. Me recuso. Que ideia de jirico. Jirico. Eles têm aqui ferramenta para mostrar, sabe? O engajamento deles. Eu quero ver qual vai ser a ferramenta para mostrar o tamanho e a força de fazer silêncio. É inacreditável, é inacreditável. E para você ver, né? Felipe Martins, assessor especial do governo, aquele que vem avisando que os conservadores estão dando mole, avisou no ano passado, falou, os conservadores têm que entender que são apenas uma das forças. Vocês, sabe, são um povo, vocês não têm nenhum grupo da elite apoiando vocês. Tem um grupo de deputados que não tem nenhum direitos políticos para poder exercer, porque o PSL suspendeu. Vocês têm que aprender que vocês são uma força, vocês têm que aprender a se articular, ganhar força para conseguir fazer com que a agenda conservadora avance. Não é só o governo que vai avançar. Aí o pessoal posta do silêncio, Felipe Martins, ó, dia 15, hoje de madrugada, ele fixa no topo dos comentários dele do Telegram, mais uma vez avisando, ó, não há dúvidas que a gente tem que diminuir, sabe, a nossa dependência de serviço, das redes sociais, a gente tem que diminuir. Mas, olha só, não podemos fazer... Não podemos deixar que façam conosco o que fazem com os cristãos em determinados locais, né? Onde eles só podem professar a fé de vocês em grupos privados ou guetos. A gente não pode abrir mão das plataformas. A gente tem que ocupar todos os espaços. O cara tá lá falando, mas não, vamos fazer silêncio. Vamos fazer silêncio. E enquanto a direita tá fazendo silêncio, olha como tá a oposição. Tá lá o Apios. Em Twitter, os parlamentares, Osmar Terra, Bia Kicis, Eduardo Bolsonaro, além do próprio Bolsonaro, usam o Twitter para espalhar mentiras e estimular comportamentos irresponsáveis que levaram milhares de brasileiros a óbito. Quando vocês irão tomar uma atitude contra eles? Quando vocês irão silenciar eles de verdade, de uma vez por todas, não por opção? Aí tá a Ilona Zabó. Isso é urgente. Gente, a Ilona Zabó foi eleita uma das 50 maiores intelectuais lá para uma revista britânica. Ela pode ter 15 likes. Agora, a opinião dela... para as pessoas que importam e para a elite, que tem dinheiro, os metacapitalistas, ela tem força. Inclusive, isso foi até um assunto que eu tive com um amigo meu no WhatsApp nas últimas horas, que ele falou, cara, às vezes tu traz lá umas postagens do pessoal que tem 17 curtidas, tu tem que avisar pro pessoal que, cara, não importa a quantidade de curtida que esse pessoal tem, mas a força e influência dos comentários que eles fazem. A Ilona Zabó. Enquanto o pessoal tá pregando fazer silêncio, a Ilona tá aqui, ó. Coalizão por uma ONU que nós precisamos. Olha só. Autoridades internacionais para discutir, né, sobre problemas ligados à pandemia. Multilateralismo importa. O mundo multilateral, né? Não pode ser assim, acordos bilaterais que preservam a soberania. Não, o meu país quer fazer esse acordo com tal. Não. O multilateralismo é o quê? Um organismo supranacional, sabe? Que é de todos os lados juntos é que comanda. Sabe? É todos os lados, cara. A gente fala em nome de todos os lados. E quer só fazer assim, um negócio entre Brasil e, sei lá, Portugal. Tem que ser assim, Mercosul contra a União Europeia, até chegar no ponto que é governo mundial. Mas a esquerda, a direita está fazendo silêncio. É o dia do silêncio. É o dia do silêncio. Silêncio é meu. Ó, não vou nem falar o que é. Ah, meu Deus. Eu ia falar uma coisa aqui, ó. Me segurar. Isso daqui é que funciona. Isso daqui é uma ferramenta que dá pra mostrar. Olha só, o WhatsApp deixa de ser o app de conversa mais baixado no Brasil. Tem como mostrar, tá lá, inúmeros. Não é um dia do silêncio aqui. Eu quero ver se vai sair na mídia. Vamos ver, né, se vai ser uma notinha lá na Folha de São Paulo que os conservadores estão fazendo silêncio, porque estão chateados. Meu Deus.
Ah, meu Deus do céu. Enquanto isso daqui, gente, ó. Até me concentrar aqui de novo. Eu vou sair do sério. A gente tá vendo o que tá acontecendo nas redes. Mais uma movimentação que eu tô falando pra vocês, né? Meio que os extremos estão se juntando contra esse pessoal do meio, né? Os isentões, nem de esquerda nem de direita. O Putin assinou a lei que permite bloquear as redes sociais caso eles proíbam ou censurem a liberdade de expressão ou discriminem pessoas por suas ideias. O homem chamado de ditador pelo mundo ocidental está dando aula de democracia para o mundo inteiro. Vai vendo. E, vejam só, deputados avaliam impedir Bolsonaro de vetar a entrada da Huawei no 5G. Olha o que o Rodrigo Maia fez. Você lembra que o Rodrigo Maia criou uma comissão especial, colocou o deputado do PCdoB? Olha as redes aí. Inclusive, ó, Conselho Empresarial Brasil, país lá, né? Divulgando a matéria, fazendo a pressão, o lobby. Olha a força do lobby. Olha a força do lobby. E aí, vejam só. Vocês viram que a Ford foi embora. Sabe por que o Dória estava ontem? Olha só. Renato nos informa que o Calça Colada está realmente muito empenhado em transformar São Paulo numa filial daquele lugar. A Ford, sabe, a saída dela, né, nem esfriou. E ele já está reunido com o grupo, blá blá blá, daquele país, BYD, a maior fabricante de veículos elétricos do mundo e que, no ano passado, já estudou a compra da fábrica da Ford em São Paulo. O Dória não perde tempo, né? O Dória não perde tempo. Olha só quem tá aqui, Investe São Paulo, o escritório que o Dória abriu lá no outro país. Olha só, esse João Dória, né? O Baldi que foi até preso no ano passado. E aí, olha só isso daqui também. Sabe o lema que a gente falou dele logo menos? Vejam só. Sabe a Heinz, lá de ketchup, coisa? Vocês sabiam que é da Fundação Lema, né? Ela é ligada ao Lema, a Heinz. O Lema tem um dinheirinho disso daí. E aí, um perfil fala o seguinte, ó. Em resposta a essa proibição, um porta-voz da Heinz falou assim, não, que talvez eles não possam vender os produtos deles lá na América. Ele falou o seguinte, ó. Tudo bem se usarmos trabalho que a gente não... Porque não é... Sabe como é, né? Aquele trabalho forçado. Entre aspas, vamos usar um eufemismo. Tudo bem se usarmos trabalho forçado no país do chefe do Dória. Desde que não despachemos nosso ketchup para a América. E aí, pessoal, a gente chega ao final do vídeo de hoje com essa imagem aqui, ó. Brasil. É muita gente aí, né? Com vários interesses, principalmente esses políticos da oposição, a mídia... Mas parece que ninguém realmente se importa com o Brasil em si, né? É cada um só com sua agenda política. Não é pelas vidas, não é pela saúde, não é por nada. E é isso aí. Então eu fico aqui e te peço realmente encarecidamente, que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Essa narrativa ela não vai acabar hoje. Inclusive, todo esse vídeo, eu acho que ele vai estar em alguns pedaços recortados no canal de cortes. Se você quiser divulgar de uma forma mais fácil, que vai estar o link aqui na descrição. Vai demorar um pouquinho para sair os cortes, mas até o final do dia vai estar disponível no canal de cortes. Todos os cortes. E peço para você, me siga nas outras redes. Os links estão todos na descrição. Me siga principalmente no Telegram, porque nunca se sabe, né? Vai que o Twitter cai, acontece alguma coisa. Siga também lá no Instagram. Tem um canal secundário. Tive até uma entrevista essa semana. Falei de cultura pop. Tentar ver se consegue assim. Vai que um jovem me descobre, gosta do meu conteúdo e começa a ver. E vê o vídeo de hoje. Um jovem que estava muito preocupado. Tô falando até rápido uma coisa ontem. Eu tava conversando com meu pai de noite. Pra mim era de manhã no Brasil. Meu pai tava contando de um colega dele que organizou férias pra passear com a família. E ela no Beach Park passear. E o filho de 16 anos não quer porque tá com medo. Tá com medo. Ele fala... E o cara falou o seguinte, eu não sei como, porque o menino é quem mais lê aqui em casa. Imagina que o menino tá lendo, né? 16 anos. Não é nem grupo de risco. Mas é isso, meus amigos. Eu fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos e valeu.